E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinger. Eu quero tecer alguns comentários sobre a situação espiritual de Israel hoje. Nós sabemos pelo livro de Macabeus, considerado apócrifo pelos evangélicos, que naquele período chamado de interbíblico ou de silêncio profético, durante mais de 400 anos, Deus não levantou profeta. Foi o próprio Macabeus que escreveu isto. E não se levantou profeta. Mas depois entra a era cristã, com João Batista, o último dos profetas da dispensação anterior, e começa então a época da nova aliança em Jesus. E é interessante, essa época traz o dom profético com o derramamento do Espírito. Então, desde então, tem abundado profetas em todas as eras. Nem sempre são ouvidos, como no passado, profetas normalmente não são muito considerados e, no entanto, Deus tem levantado profetas. Nós encontramos na Bíblia, na época do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, muitos profetas, e o apóstolo Paulo diz: eu profetizo, eu queria que vocês também profetizassem. Todos podem profetizar e façam isto, deem oportunidade à profecia, não desprezem profecia, só que analisem, julguem uns as profecias dos outros, para que a gente possa ter plena convicção de que aquilo realmente é de Deus. De lá para cá, desde os primórdios da era cristã, nós temos visto no decorrer da história homens que Deus tem levantado como profetas. Na Idade Média, aparentemente isso foi cerceado, e também no início do protestantismo, de alguma maneira, a questão da doutrina certa foi colocada como prioridade, mas nós estamos vivendo os últimos tempos, tempos do derramamento do Espírito Santo. E assim, há profetas aos montes na era cristã, e muita profetada também, profecias falsas, cumprindo o que Jesus disse, que nos últimos tempos um dos sinais da breve volta de Jesus seria a multiplicação de falsos cristos no mundo, falsas religiões, o que tem acontecido, e falsos mestres. Então, no meio evangélico, no meio cristão, de modo geral, tem abundado a quantidade de falsos profetas, mas também tem as profecias verdadeiras. Daí a necessidade de julgarmos todas as profecias. Mas a questão que agora eu quero trazer é sobre a profecia em Israel em nossos dias. Como está a situação espiritual em Israel em nossos dias? Eu responderia resumidamente a pior possível. Hoje a situação espiritual em Israel é a pior possível. Vamos procurar entender. Os judeus têm visto a mão de Deus agindo, mas eles não atribuem aquilo a Deus, nem se voltam para Deus. Hoje, o governo de Israel está em crise e não há uma corrente predominante. Nos últimos tempos, a direita conseguiu apoio dos partidos religiosos ultraconservadores. Não é um só, não, são vários partidos. É uma bagunça, uma salada de partidos políticos em Israel. Tem mais ou menos a mesma quantidade de partidos políticos que o Brasil, sendo que vários partidos religiosos que apoiavam a direita. Mas aí a direita perdeu essa hegemonia e os outros partidos, inclusive com o apoio dos palestinos, árabes e partidos do movimento LGBTQ, e trabalhista, e partidos ecumenistas, partidos globalistas,
esses outros partidos todos se uniram e constituíram um governo que não foi para frente, logo foi dissolvido. Não há uma predominância de partido em Israel, mas o que se vê é que a esmagadora maioria da população está rejeitando a religião, não quer saber de Deus. Eles estão declarando em Israel também um Estado laico. Interessante. Israel é um país cuja Constituição é o Pentateuco da Bíblia. Apesar disto, eles estão hoje tendentes, a maior parte da população, a ter Israel como um Estado laico. Interessante, longe de religião. Os religiosos, e principalmente os ultra-ortodoxos, estão cada vez mais execrados pelo restante da população. Então, de toda a população, uma menor parte quer saber de Deus. Dessa parte, os ultra-ortodoxos estão diminuindo cada vez mais. Nas últimas eleições, eles representaram cerca de 8% ou menos da votação, e representando cada vez menos, mostrando que o povo não quer saber de Deus, não quer saber de lei, de religião. Bem, muito menor ainda é a proporção de judeus messiânicos. São poucos mil judeus messiânicos em todo o país de Israel. Quem são os judeus messiânicos? Eu recebo algum material lá de Israel sobre judeus messiânicos, judeus que aceitam Jesus, mas que também mantêm o seu judaísmo. E então, nesse meio, também há um certo desânimo, porque não tem havido muitas conversões. Mas eu quero focalizar esse artigo que o Uriel Moran escreveu. Entrevistas com líderes messiânicos locais sobre a existência ou não de profetas na Bíblia, profetas da Bíblia hoje. Então ele diz que os profetas já foram muito comuns em Israel e até hoje existe uma rua em Jerusalém comemorando sua longa presença na cena local. É a Rua dos Profetas em Jerusalém. Mas isso não significa nada mais do que isso. Desde o início dos tempos, Deus tem falado à humanidade através de indivíduos específicos que receberam mensagens de arrependimento, encorajamento e orientação para nações, para reis, para líderes e até pessoas comuns. Desde a morte e ressurreição de Yeshua, Jesus, o corpo local de crentes foi disperso no exílio por 2000 anos. E desde que o remanescente fez seu lar novamente na terra de Israel, o mesmo aconteceu com o corpo do Messias. E como um judeu messiânico que viveu na terra por muitos anos, ainda ele dizendo, eu não encontrei um crente local que o resto do corpo de Cristo, os judeus messiânicos, reconhecesse e declarasse ser um profeta. Então ele questiona, há congregações que acreditam na profecia, congregações de judeus messiânicos, que são poucas, mas há aqueles que acreditam na profecia, nem todos acreditam, mas há daqueles que acreditam na profecia e dão espaço para que seus congregados pratiquem esse dom de profecia. Há outras congregações que não aceitam o dom de profecia. Mas em uma terra onde os profetas eram um canal para as mensagens de Deus para o país e para as nações, aparentemente hoje não há presença de um ser encontrado que seja reconhecido como profeta. Agora, ele pergunta, depois de um hiato de 2000 anos, não deveria haver uma voz messiânica declarando a mensagem da aliança de Deus para essa geração de maneira pública neste tempo? Pois é, eu quero comentar
sobre isto. O questionamento dele os judeus messiânicos são a voz evangelística de Deus em Israel. Além de outras tentativas que são menos eficazes, porque se nós organizarmos uma missão e formos como missionário pregar o evangelho, isso vai ter pouquíssima receptividade, porque os judeus são muito fechados. Mas quando um judeu, que se diz judeu, que segue o judaísmo, prega o evangelho, isso tem um pouco mais de força. Mas mesmo esses judeus messiânicos também não são muito absorvidos pelo restante dos judeus. E hoje a grande discussão é muito mais política. Eles querem redefinir o termo judeu. Judeu quer dizer, tradicionalmente, uma pessoa religiosa na religião judaica. Hoje não, eles querem dizer que o judeu é um nascido lá em Israel, é um israelense. Ele não precisa ser judeu, ou se for judeu, é judeu porque nasceu lá. Mas eles querem tirar a obrigatoriedade da religiosidade do termo judeu. Então, eles estão discutindo isso e isso já está caminhando. Judeu, antigamente, era aquele rigorosamente que seguia a lei, filho de mãe judia. Hoje não, para ser judeu, eles já abrandaram a exigência, basta ter um dos avós judeu reconhecido para que ele possa ser também reconhecido como judeu. E não precisa cumprir a lei mais para ser judeu ou considerado judeu. Está havendo um abrandamento desses requisitos religiosos. Ainda assim, isso não está facilitando mais pessoas se voltarem para a religião. Alargando as portas. Em Israel, as portas estão sendo alargadas. Ainda assim, não há muita gente querendo se voltar para a religião ou para Deus. Mas isso é cumprimento das profecias que o coração deles está endurecido e vai continuar endurecido até o final. A conversão dos judeus não vai acontecer antes do arrebatamento, mas no final da grande tribulação. Nem mesmo durante a grande tribulação vai acontecer uma quantidade significativa de conversões. A grande tribulação é um termo usado na Bíblia para os judeus. Vai ser uma grande tribulação para o mundo todo, mas principalmente para com os judeus. Eles vão sofrer muito. Então, hoje, o que Deus está fazendo é pregando o evangelho ou enviando seus obreiros para pregar o evangelho em Israel, como nas outras nações também, porque Deus ama a todos e quer que o evangelho seja pregado a todas as nações. E em Israel também está sendo pregado, cheio de limitações, cerceamentos, o governo não facilita, há um monte de proibições para a pregação do evangelho, mas ainda assim o evangelho está sendo pregado em Israel. Pouquíssimos estão querendo e aceitando, mas é a oportunidade que Deus está dando. Agora, eu creio que ainda alguns mais vão se converter até o arrebatamento, que já está muito próximo. No meu entendimento, logo após o arrebatamento da igreja, vai haver a invasão de Israel pela Rússia, que já está tramando isso junto com o Irã e a Turquia, a partir da Síria. Esses países já estão se fechando neste acordo para invadir Israel. Isso é o cumprimento do Gog, da terra de Magog. Essa profecia de Ezequiel 38 e 39 vai se cumprir nas montanhas de Golã. Deus detalha isto em Ezequiel 38 e 39. Esta invasão de Israel pela Rússia, junto com esses outros países aliados que são poderosíssimos, esses países se juntarão para invadir Israel. Mas isto, no meu entender, já depois do arrebatamento que está prestes a acontecer. Israel vai ficar muito enfraquecido, muito destruído, mas por fim os Estados Unidos entrarão com bombas atômicas, será uma guerra atômica.
A Bíblia dá noção disto, porque haverá resíduos dos combustíveis, das armas, e isso dá a entender que serão armas atômicas usadas nessa guerra do Gog e Magog. Então, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, entrarão porque eles serão apanhados de surpresa, não haverá tempo de mobilização de tropas, e nem os Estados Unidos vão querer mobilizar tropas, eles não mobilizam nem para ir para a Ucrânia, quanto mais para ir para Israel. Eles não vão conseguir mobilizar tropas para ajudar Israel. Como tudo será muito rápido, a guerra será atômica. Em consequência dessa guerra atômica, e os Estados Unidos, com o resto do mundo ocidental, vão vencer a Rússia e os países aliados, árabes e muçulmanos, serão vencidos. O anticristo vai aparecer daí, trazendo paz, principalmente a Israel. Israel vai sempre ser o centro das questões nesses últimos tempos. E então, por causa disto, o anticristo vai dominar Israel, vai impor uma aliança semelhante à aliança que os Estados Unidos fizeram com o Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão se tornou um país dirigido pelos Estados Unidos no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. E então o anticristo vai fazer isso com Israel, vai permitir a Israel construir o templo, o terceiro templo de Salomão, e em troca o mundo, a ONU, o anticristo, estará controlando Israel e impedindo de fazer suas armas atômicas. No início vai ser tudo paz, acordos de paz, e ainda com o rescaldo da guerra do Gog e Magog, né, destruição da Rússia, o mundo estará em paz por 3 anos e meio, até que o final da grande tribulação vai se desencadear e então vai virar uma polvorosa no mundo todo. Em tudo isto, os judeus não se converterão, não se arrependerão até o fim, depois do grande sofrimento, quando a grande parte da população de Israel vai ser dizimada. Eu creio que nem 10% vão sobrar, a Bíblia chama de remanescente. Então vai ser derramado o espírito de súplicas, eles vão olhar para Jesus a quem traspassaram, vão chorar amargamente pelo Filho de Deus que eles rejeitaram e vão se converter. Os poucos judeus que sobrarem no final da grande tribulação vão se converter e olhar para Jesus, e então Jesus virá para eles, virá com poder e grande glória, e nós, os santos de todas as eras que tivermos sido arrebatados a estar com Jesus, viremos com ele para estabelecer o milênio aqui na terra. Então, a situação de Israel hoje, espiritualmente, é péssima e vai piorar. Vai entrar a grande tribulação e eles vão continuar longe de Deus, rejeitando a Jesus. Um dos líderes do movimento da reconstrução do templo, eles têm um movimento que visa arrecadar dinheiro para reconstruir o templo. Eles aparentemente já têm tudo feito, o menorá, o altar do incenso, o véu, já estão criando a novilha vermelha, já estão fazendo todos os objetos, eles já têm pronto isso para a reconstrução do templo, o templo de Salomão. Um dos líderes desse movimento aí de reconstrução do templo teve uma declaração muito interessante. Ele é um judeu ultra-ortodoxo. Ele disse o seguinte: nós queremos um Messias que nos permita construir o templo. Seja ele quem for, nós queremos um Messias. Só sabemos de uma coisa: esse Messias não é o tal de Jesus. Queremos um Messias, e seja ele quem for, que vai nos permitir construir o templo. Mas sabemos de uma coisa: não é esse tal de Jesus. Bom, a situação de Israel hoje é péssima.
pouquíssimos estão professando a fé em Jesus e vão ser arrebatados também logo agora, quando acontecer o arrebatamento. Israel vai entrar na grande tribulação, que vai ser uma tribulação muito grande realmente para eles. Por fim, os poucos judeus que sobrarem, somente esses, vão se arrepender e entrar no milênio com Jesus, numa aliança especial que Deus vai fazer, como relatou em detalhes em Jeremias, no capítulo 31. Tudo isso está prestes a se cumprir e nossos olhos estão testificando o cumprimento das profecias bíblicas.